Eu estava parado na janela da minha sala de estar em Chicago, observando os últimos flocos de neve do feriado se acumularem em círculos lentos em direção à rua silenciosa lá embaixo. A semana depois do Natal sempre parece um pouco vazia nesta cidade, como se todos finalmente tivessem se libertado da tensão acumulada durante todo o mês de dezembro. E agora o mundo está em silêncio. Eu tinha nas mãos a mesma caneca de cerâmica de sempre, aquela com a borda azul desbotada, e deixava o calor se espalhar pelas minhas palmas enquanto minha mente vagava de volta àquela estranha manhã de Natal em que meu pai me disse para não voltar para casa. Eu tinha 34 anos. No entanto, de alguma forma, sentia como se tivesse sido ancorada por um homem que ainda acreditava que eu pertencia ao seu controle. Foi nesse instante que meu celular vibrou ao bater na bancada, vibrando com tanta força que fez a colher de café ao lado chacoalhar. Lembro-me de ter pensado que devia deixar ir para a caixa postal. Lembro-me de dizer a mim mesmo que a paz era mais importante do que qualquer tempestade que nos esperasse do outro lado. Mas também me lembro de como meu corpo se moveu antes que minha mente acompanhasse, estendendo a mão para pegar o telefone como se os velhos hábitos tivessem um domínio maior sobre mim do que eu mesma, eu queria admitir. Toquei na tela sem verificar o identificador de chamadas. A voz que me cumprimentou era áspera, cortante, carregada de uma raiva que provavelmente já vinha se acumulando muito antes de ele discar meu número. Era meu pai. Não tinha notícias dele desde o dia em que me disse para ficar em casa e não estragar o Natal para todos. Em seu mundo, o problema era sempre a criança que se esforçava demais para ser honesta e nunca o pai ou a mãe que fugia da responsabilidade. Ele anunciou, sem qualquer alarde, que levariam minha irmã mais nova, Sofia, para Maui de avião. Ele disse isso como se fosse um decreto real, uma celebração suntuosa que só a criança escolhida merecia. Ele falou sobre melhorias, reservas e transporte privado. E enquanto ele continuava falando, percebi que mais uma vez estava ouvindo falar de uma viagem para a qual eu não havia sido convidado, mas que esperavam que eu financiasse. Em seguida, veio o número. Ele me disse para enviar $20.700 imediatamente. Ele disse isso como se fosse uma expectativa perfeitamente razoável, algo que qualquer filha faria se importasse o suficiente. Levei o telefone ao ouvido e fiquei olhando para a neve rodopiando lá fora, me perguntando se ele realmente acreditava que eu existia apenas para resolver qualquer problema financeiro que ele tivesse criado. Não teria sido a primeira vez que eu me perguntaria por que deveria pagar por uma viagem sobre a qual eu não sabia nada. Mantive meu tom firme, controlado, o tipo de voz que você aprende a usar quando alguém passou a vida inteira reagindo à emoção como se fosse munição. Ele não respondeu à minha pergunta. Em vez disso, ele elevou a voz. Ele disse que se eu me recusasse, para ele eu estaria morta. Que eu não era mais sua filha, que eu era egoísta, ingrata, difícil, todos aqueles rótulos antigos e familiares que ele desempoeirava sempre que eu resistia a ser manipulada. Sua voz se elevou até que deixou de soar como palavras, tornando-se apenas força e fúria emanando do alto-falante. Algo dentro de mim se desprendeu, então silenciosamente, como quem observa uma porta se fechar do outro lado. Encerrei a chamada sem dizer mais nada. O silêncio que se seguiu foi tão profundo que eu conseguia ouvir o zumbido da geladeira atrás de mim. Minha sala de estar parecia maior do que o normal, quase cavernosa. Larguei o telefone e voltei para a janela. Flocos de neve pousaram no vidro e derreteram em minúsculas gotículas que traçaram caminhos lentos para baixo. Lembrei-me de todas as vezes em que estive neste mesmo lugar, repassando mentalmente as conversas com ele, tentando entender por que o amor na minha família vinha com condições. Ninguém jamais admitiu isso em voz alta. Sussurrei para mim mesma que, se era isso que família significava, então eu preferia ficar sozinha. No instante em que as palavras saíram dos meus lábios, algo se contraiu e depois relaxou dentro do meu peito. Parecia o início de uma verdade que eu vinha rondando há anos, mas nunca havia expressado completamente. Virei-me de costas para a janela e dirigi-me para o pequeno armário do corredor, onde guardava coisas que esperava nunca precisar. A luz piscou quando eu a liguei. Estendi a mão por baixo de uma pilha de cobertores para pegar o cofre que mantinha escondido atrás deles. Era pequeno, preto e pesado de uma forma que sugeria algo mais do que o metal que continha. Sempre ouvia um leve rangido da dobradiça quando a abria, e desta vez o som pareceu o de um capítulo silencioso se abrindo com um estalo. Lá dentro estavam os documentos que eu havia reunido desde o ano de 2021.
Documentos que eu havia impresso no trabalho antes da chegada de qualquer pessoa, extratos que eu havia solicitado sem avisar ninguém, anotações que escrevi com letra minúscula para me lembrar de datas e transações que não batiam. Naquele momento, eu não tinha planejado nada. Eu estava simplesmente tentando entender o que estava acontecendo ao meu redor, qual papel eu havia desempenhado involuntariamente nas decisões financeiras que meu pai mantinha em segredo. Eu não sabia que as provas que recolhi acabariam por se tornar a minha proteção. Retirei a pasta do cofre e sentei-me com ela no chão da sala de estar. O tapete estava frio sob meus pés. Abri a primeira sessão, aquela com as declarações mais antigas, e senti aquela pontada familiar de descrença misturada com resignação. Cobranças que não me pertenciam. Compras para Sofia, pagamentos por coisas que eu nunca concordei em financiar. Pequenos indícios de uso indevido que a princípio me confundiram, depois me assustaram e, por fim, me enfureceram tanto, que eu não confiava mais em mim mesma para confrontá-lo sem provas. Pensei na minha mãe, Evelyn, uma mulher que conseguia aliviar a tensão com um suspiro suave e um sorriso cauteloso. Alguém que evitava conflitos de forma tão completa que flutuava acima deles sem jamais pousar na realidade. Ela amava Sofia com uma intensidade que a cegava para tudo mais, especialmente para o peso que recaía sobre mim. Para ela, o confronto era algo perigoso, algo a ser evitado a todo custo. Pensei em Sofia, inteligente e admirada, rodeada de amigos e oportunidades, protegida das consequências por um pai que insistia que ela merecia o melhor. Ela nunca perguntou de onde vinha o dinheiro porque nunca precisou. Sempre havia alguém que cuidava disso. Geralmente, alguém se referia a mim. E então havia Sam, minha irmã mais nova, recém-saída do ensino médio, de voz suave, introspectiva, alguém que absorvia mais do que dizia. Houve momentos em que me perguntei se ela percebia o desequilíbrio em nossa casa, ou se acreditava que as famílias eram naturalmente construídas em terreno irregular. Espalhei os documentos pelo tapete, as páginas sobrepostas como um mapa de cada momento em que fui explorada. Eles já não pareciam incidentes isolados ou erros infelizes. Eles criaram um padrão, um caminho deliberado de expectativas e privilégios que meu pai trilhou ao longo dos anos, confiando que eu jamais o desafiaria. Lá fora, a neve continuava a cair, agora com intensidade, transformando a rua num borrão branco. Meu apartamento parecia quente e aconchegante ao meu redor, e pela primeira vez em muito tempo, me senti seguro o suficiente para enxergar as coisas com clareza. Respirei fundo, de forma constante e profunda, e pensei em tudo o que estava por vir. Não se tratava de destruir minha família. Tratava-se de me desvencilhar do papel que me haviam atribuído sem a minha permissão. As pessoas falam sobre autoestima como se fosse uma lição aprendida em um único instante. Mas o que senti naquela noite foi construído lentamente, moldado por anos de feridas silenciosas no coração. Juntei os papéis em uma pilha organizada e os guardei de volta na pasta. Minhas mãos estavam firmes. Meu pulso estava calmo. Eu sabia que o que aconteceria a seguir mudaria tudo. Mas, pela primeira vez na minha vida, isso não me assustou. Pareceu-me a consequência natural de finalmente escolher a mim mesma depois de passar décadas escolhendo todos os outros. Se você já foi tratado como um estranho na sua própria família, ou se já carregou fardos pelos quais ninguém lhe agradeceu, então espero que você fique comigo. Prometo que esta história vai para um lugar inesperado, um lugar honesto, um lugar libertador. E eu adoraria saber onde você está enquanto o ouve. Porque quando tudo isso começou, eu era apenas uma mulher sentada no chão da sala de estar com uma caneca de café frio e uma pilha de verdades que eu não podia mais ignorar. Levantei-me, fechei o armário e olhei mais uma vez para a cidade, respirando sob a neve. Tudo estava em silêncio. Mas não era o silêncio sufocante de ser silenciado. Era o silêncio que antecedia um passo em frente. O silêncio antes de uma porta se abrir. Aquela foi a noite em que tudo começou. Fechei a porta do armário e deixei o silêncio se instalar novamente. Mas minha mente já estava voltando ao ano em que tudo começou. Era estranho como uma única noite no presente podia trazer à tona memórias que eu havia passado 3 anos mantendo cuidadosamente organizadas, como arquivos que eu nunca pretendia abrir a menos que fosse absolutamente necessário. A verdade é que nada do que aconteceu esta semana surgiu do nada. Minha família achava que eu levava a vida de forma ingênua e obediente, mas eles nunca entenderam quão atentamente eu observava as coisas que eles presumiam que eu jamais questionaria. Em 2021,
eu estava sentada à mesa da minha cozinha numa noite quente de agosto quando notei algo estranho pela primeira vez. Eu havia pago algumas contas naquela manhã e, sem pensar, entrei na minha conta do Wells Fargo depois do trabalho apenas para verificar meu saldo. Era um hábito que eu havia adquirido aos 20 e poucos anos. Tem a ver com o desejo de sentir que tenho controle sobre pelo menos uma parte da minha vida. Havia uma aba em que eu quase nunca clicava, aquela das contas de crédito vinculadas. Naquela noite, por algum motivo que ainda não consigo explicar, eu cliquei. Apareceu um novo cartão com o meu nome. Pisquei, pensando que fosse um erro, mas não era. Estava ativo. Havia um saldo, e as compras eram recentes. Lembro-me de estar sentada completamente imóvel, olhando fixamente para a tela enquanto meu estômago se contraía como se alguém o estivesse torcendo lentamente com o punho. Analisei as cobranças. Algumas eram pequenas, dispersas, fáceis de passar despercebidas. Então eu vi os maiores. Pagamento de mensalidades para algo intitulado Oficina de Modelagem Avançada. Passagens aéreas de Chicago para Honolulu com 2 nomes incluídos. Sofia e alguém chamada Lindsay. E depois houve uma transferência que eu não entendi de jeito nenhum. Um pagamento a Parker Financial com meu nome associado. Recostei-me e deixei a cadeira afundar sob mim. Soube imediatamente quem tinha feito isso. Eu também sabia exatamente como as coisas se desenrolariam se eu os confrontasse. David negaria isso. A mãe daria um jeito de contornar a situação. Sofia daria risada e levaria na brincadeira. E eu seria empurrada de volta para o canto onde sempre se esperava que eu ficasse. A quieta, a confiável, a filha que nunca causou problemas, não importa quantos problemas os outros causassem. Dela. Em vez de reagir, abri uma nova pasta no meu laptop. Guardei todas as capturas de tela, todos os extratos mensais, todos os números de confirmação. Imprimi as páginas e as coloquei em uma gaveta junto com uma pilha de envelopes em branco. Não coloquei nenhuma etiqueta, pois queria que parecesse inofensivo caso alguém o encontrasse. Mas eu memorizei cada página. Com o passar das semanas, o padrão tornou-se inconfundível. Sofia matriculou-se em outro curso. Mais ingressos, mais compras, mais dinheiro desviado de coisas que levavam meu nome, mas nunca passaram pelas minhas mãos. As acusações foram sendo acumuladas com uma espécie de confiança descarada. Como se a pessoa que gastava o dinheiro acreditasse que o mundo existia para satisfazer seus desejos. Observei como minha mãe reagia sempre que eu fazia perguntas casuais sobre Sofia. Ela sorria com uma ternura que nunca demonstrava com Sam ou comigo. Ela descreveu Sofia como talentosa, luminosa e merecedora de palavras que nunca chegaram ao resto de nós. Se eu perguntasse sobre as despesas, ela as ignorava com um gesto de mão, como se falar de dinheiro diminuísse o amor que ela queria acreditar que nossa família tinha. Se eu perguntasse sobre justiça, ela mudava de assunto. Entretanto, Sam ficou cada vez mais quieto. Ela sempre fora gentil, alguém cuja presença era como um cobertor macio num dia frio. Mas, durante aquele ano, ela se recolheu ainda mais em seu quarto, em seus livros, em seu silêncio. Ela não reclamou. Nem mesmo quando Sofia era reconhecida por coisas em que Sam, na verdade, se esforçava mais. Mamãe raramente percebia como Sam se tornava invisível. Papai nunca fez isso. Certa tarde daquele outono, enquanto tomava um café morno na minha mesa depois de uma longa reunião de marketing, encomendei meu relatório de crédito completo. O e-mail chegou em poucos minutos. Abri sem pensar muito, esperando encontrar o mesmo cartão que já tinha achado, talvez 2 no máximo. Havia 3 cartões de crédito em meu nome. 3. 2 delas haviam sido abertas no mesmo mês. Uma estava ligada ao programa de modelagem, outras sucessivas aquisições de companhias aéreas, uma terceira algo completamente diferente e uma linha aberta, novamente ligada a Parker Financial. Cliquei nos detalhes, meu coração batendo mais forte a cada nova página. As acusações contra Sofia já eram bastante graves. Mas a última entrada me fez inclinar a cabeça para a frente bruscamente. Era um empréstimo comercial que me listava como fiador, um empréstimo que eu nunca havia concordado, um empréstimo do qual eu nunca tinha ouvido falar. Lembro-me de tocar na linha na tela como se o contato físico pudesse, de alguma forma, tornar a informação menos real. A assinatura no arquivo digital não era minha.
As iniciais digitadas não eram minhas. No entanto, o banco reconheceu a autorização. Meu primeiro instinto foi raiva. Rápido e intenso, subindo pelo meu peito como uma chama. Mas por baixo da raiva havia um sentimento mais profundo, algo mais constante, algo mais frio. Foi a percepção crescente de que alguém havia presumido que eu nunca olharia com muita atenção. Alguém contava com o fato de eu ser bonita, estar exausta e confiar em mim. Alguém apostou que eu continuaria desempenhando o papel de filha invisível para poder usar meu nome como um cartão de crédito extra. Fechei o relatório, recostei-me na cadeira e soltei um longo e lento suspiro. Um pensamento surgiu em minha mente com uma clareza que me surpreendeu. Eles acham que eu não sei. Eles acham que eu nunca vou saber. Eles acham que esse jogo vai durar para sempre. Naquela noite, decidi que não os confrontaria. Eu não os avisaria. Eu não diria uma palavra que pudesse alertá-los. Meu silêncio seria meu escudo. Meu silêncio seria minha estratégia. Passei o resto de 2021 reunindo tudo. Cada frase foi impressa 2 vezes. Cada captura de tela foi salva em 2 locais. Cada transferência suspeita era anotada em um caderno ao qual somente eu tinha acesso. Aprendi a catalogar sem emoção. Para observar sem reagir, treinei-me até atingir um nível de calma que me dava a sensação de estar usando uma armadura. Ao meu redor, a dinâmica familiar continuava sem qualquer abalo. Sophie brilhava. A mãe pairava ao redor dela como se fosse feita de vidro e luz das estrelas. Adam se gabava das oportunidades que Sofia recebia, sem nunca mencionar as contas que ele discretamente transferia para o meu nome. E Sam vagava pela casa como um fantasma, despercebido, exceto por mim. Lembro-me de ter ido visitar minha família no fim de semana e de ter visto Sofia abrir um pacote cheio de roupas caras para um workshop que ela ia frequentar em algum lugar perto de Los Angeles. Ela ergueu cada item contra a luz, com um largo sorriso, enquanto a mãe batia palmas suavemente como se estivesse admirando um vestido de noiva. Meu pai falava muito sobre networking, talento e potencial. Sam não disse nada. Sentei-me num canto da sala, tomando um chá morno, e senti o peso de todos os segredos que carregava. Era estranho como o silêncio podia ser pesado. Era como se eu estivesse sempre prendendo a respiração, esperando o momento em que alguém perceberia que eu sabia demais, mas ninguém olhava para mim por tempo suficiente para notar a mudança em mim. Naquela noite, durante a viagem de volta para Chicago, repassei mentalmente cada momento dos meses anteriores. Em algum lugar entre Milwaukee e Kenosha, enquanto a rodovia se estendia longa e escura à minha frente, tive o primeiro lampejo silencioso de um pensamento que cresceria e se tornaria algo muito maior. Você acha que eu não sei, mas eu sei de tudo. Pisei um pouco mais fundo no acelerador e deixei o zumbido dos pneus me dar estabilidade. A verdade já não era um fardo. Era uma bússola. Era uma questão de direção. Isso provou que, quando o dia chegasse, eu não seria pego de surpresa. Eu não seria a filha despreparada que meu pai sempre imaginou que eu fosse. Eu estaria pronto. E essa prontidão começava a tomar forma de maneiras que nem eu compreendia completamente ainda. Acho que uma parte de mim sempre soube que chegaria o dia em que eu pararia de colecionar em silêncio e começaria a agir. Não aconteceu como um momento dramático com trovões e gritos. Isso acontecia em pequenos toques, nas manhãs cansativas e nas longas noites, e na forma como meu peito ficava mais pesado cada vez que eu via meu nome ligado a algo que eu não havia escolhido. Na manhã seguinte àquela ligação do meu pai, acordei mais cedo do que o habitual. A luz de inverno em Chicago era pálida e suave, estendendo-se pela manhã pelo chão do meu quarto. Por um instante, deitada ali debaixo do cobertor, pensei que talvez tivesse sonhado com tudo aquilo. Então peguei meu celular e vi as chamadas perdidas, os ícones irritados do voicemail, e soube que era real. Tomei banho, me vesti e fiz café num ritmo quase automático. Da mesma forma que você faz quando seu corpo conhece os passos melhor do que sua mente. Mas por baixo dessa rotina, havia uma nova camada, algo mais nítido e focado. Enquanto a cafeteira zumbia, puxei meu laptop para o balcão da cozinha e abri a pasta onde guardava todas as minhas cópias digitais. Percorri anos de declarações, instantâneos da minha vida e das escolhas da minha família, organizadas em números e datas. Eu as organizei em subpastas e as rotulei de forma que fizessem sentido para alguém que nunca tivesse me conhecido. Contas pessoais, cartões de crédito não autorizados, despesas de viagem,
programas de modelo, transferências para a Parker Financial, o empréstimo comercial em meu nome como consignatário. Quando terminei, o sol já estava mais alto, embora o céu ainda parecesse uma folha em branco. Verifiquei a hora e depois abri outra aba. Procurei em Chicago um advogado especializado em direito do consumidor e em questões empresariais. Eu não queria alguém que visse isso apenas como uma disputa familiar. Eu precisava de alguém que entendesse de limites financeiros e o que acontecia quando eles eram ignorados. Foi assim que encontrei Ethan Clark. Seu escritório ficava em um prédio próximo ao rio, uma daquelas torres de vidro e aço que sempre parecem um pouco mais frias do que as outras. Para o resto da cidade, liguei, esperando que a consulta fosse remarcada para semanas depois, mas a recepcionista disse que havia um cancelamento para aquela tarde. Peguei o documento, retirei minha pasta do cofre e saí do apartamento com o coração batendo um pouco mais rápido que o normal. A viagem de trem até o centro da cidade teve um clima diferente naquele dia. Observei as pessoas ao meu redor olhando para seus celulares, lendo, cochilando, e me perguntei quantas delas carregavam fardos silenciosos como o meu. Quantas pessoas tinham histórias que nunca contaram por medo de que ninguém acreditasse nelas. Quando chegou a minha parada, desci para o ar frio e caminhei em direção ao prédio com uma firmeza que não sentia há muito tempo. O escritório de Ethan ficava em um dos andares superiores. A sala de espera cheirava a café e tinta de impressora. Diplomas emoldurados enfeitavam a parede atrás da recepcionista, e as cadeiras eram daquelas que tentavam ser confortáveis, mas nunca conseguiam de fato. No momento em que a porta do quarto dele se abriu e ele apareceu, minhas mãos já estavam firmemente agarradas à pasta. Ele aparentava ter uns 40 anos, com olhos bondosos e uma postura que sugeria ter ouvido muitas histórias difíceis ao longo dos anos. Ele me convidou a entrar com um pequeno aceno de cabeça, e eu entrei em seu escritório, observando as estantes de livros de direito, a mesa organizada e a vista do rio meio congelado lá embaixo. Sentei-me em frente a ele, coloquei a pasta no meu colo e respirei fundo. Ele começou com as perguntas de praxe: nome, formação, o que me trouxe até ali. Eu disse a ele que meu nome era Ia, que eu trabalhava em marketing, que morava na cidade e que minha família estava envolvida com uma empresa chamada Parker Financial. Então eu lhe disse que, durante vários anos, meu nome e meu número de segurança social foram usados de maneiras com as quais eu não havia dado meu consentimento. Mantive a voz calma e as palavras claras. Depois de terminar o esboço, coloquei a pasta sobre a mesa dele e a deslizei em sua direção. Ele abriu e a expressão em seu rosto mudou de atenção neutra para algo. Mais preocupado, ele folheou as páginas lentamente a princípio, depois com mais cuidado, parando para ler certas entradas. Ele me perguntou há quanto tempo eu guardava tudo aquilo. Eu disse a ele que tudo começou em 2021, quando encontrei o primeiro cartão do Wells Fargo que eu ainda não havia aberto. Contei a ele sobre o pedido do meu relatório de crédito, sobre a descoberta de mais 2 cartões e um empréstimo comercial vinculado à Parker Financial, com meu nome como consignatário. Contei a ele sobre as compras de viagens para Sofia, os workshops de modelo, as transferências para a empresa, tudo relacionado a contas que eu nunca autorizei. Quando terminei, ele recostou-se na cadeira e soltou um suspiro baixo. Ele disse que a maioria das pessoas o procurava depois que as coisas já estavam completamente fora de controle, sem provas, sem documentos, sem prazo definido. Ele disse que o que eu tinha feito, manter o controle, organizar, imprimir e salvar, era uma das coisas mais inteligentes que ele tinha visto em muito tempo. Ouvir aquilo fez algo se acalmar dentro de mim. Durante muitos anos, minha família me fez sentir como se eu fosse difícil, dramática e irracional. E agora, neste pequeno escritório com vista para um rio congelado, alguém finalmente me disse que eu tinha sido sábio. Analisamos a situação passo a passo em termos que eu pudesse entender. Ele explicou que a primeira coisa que precisávamos fazer era me proteger, meu crédito, meus antecedentes, meu nome. Ele sugeriu o congelamento do meu crédito junto às principais agências de crédito para que ninguém pudesse abrir novas contas usando minhas informações. Ele disse que deveríamos registrar queixas formais de fraude de identidade referentes aos cartões e ao empréstimo que eu nunca assinei. Em seguida, conversamos sobre o banco que concedeu o empréstimo comercial para a Parker Financial, aquele em que meu nome constava como consignatário. Ele apontou para a linha da assinatura e perguntou se eu já havia escrito meu nome daquela forma alguma vez. Balancei a cabeça negativamente. Ele assentiu com a cabeça, como se já esperasse essa resposta.
Ele disse que precisaríamos entrar em contato diretamente com o banco, enviar cópias da minha assinatura, da minha identificação e uma declaração de que eu não havia autorizado aquele empréstimo. Ele mencionou que o banco provavelmente abriria uma investigação sobre como aquela documentação havia sido aprovada. Ele me disse para não me surpreender se as coisas ficassem barulhentas depois disso. Quanto mais ele fazia isso, mais eu percebia a natureza do que meu pai vinha fazendo. Isso não foi um erro isolado. Isso era um padrão, um hábito de cruzar linhas que não lhe pertenciam. A constatação me magoou e me aliviou ao mesmo tempo. Doía porque confirmou o que eu temia. Aliviada porque finalmente percebi que não estava imaginando coisas. Discutimos a possibilidade de retirar meu nome de qualquer autorização vinculada ao empréstimo, deixando claro que eu não seria responsável por pagamentos, inadimplências ou quaisquer consequências. Ethan disse que poderia levar tempo, mas que valia a pena iniciar o processo agora, antes que as coisas piorassem. Enquanto ele falava, observei suas mãos se moverem sobre os documentos. Marcando os documentos dos quais ele queria cópias, separando-os em pilhas menores, provas de fraude, documentos de empréstimo, histórico de crédito. Era exatamente assim que eu os havia organizado em minha mente durante anos. E ver outra pessoa fazendo isso me fez sentir menos sozinha. Em dado momento, ele fez uma pausa e me fez um tipo diferente de pergunta. Ele queria saber por que eu havia esperado tanto tempo para vir, considerando o quanto eu já sabia. Sentei-me ali por um momento, olhando para o rio, pensando em todos os feriados, aniversários e jantares de domingo passados tentando manter a paz em vez de dizer a verdade. Eu disse a ele que, na minha família, falar o que pensava fazia de você o problema. Eu lhe disse que passei a vida inteira tentando manter todos calmos, evitar que as coisas explodissem e manter intacta a imagem de uma boa família. Eu disse a ele que, até meu pai ligar e dizer que eu estava morta para ele por causa de dinheiro, ele não tinha o direito de exigir nada. Eu ainda acreditava que havia uma chance de as coisas melhorarem por si mesmas. Ele ouviu sem interromper, e então disse gentilmente que famílias como a minha eram exatamente o motivo pelo qual ele fazia o que fazia. Ele disse que não se tratava de punir ninguém. Tratava-se de traçar uma linha em torno da minha vida e dizer, é aqui que você para. Passamos a hora seguinte colocando as coisas em movimento. Ele ditou anotações para seu assistente em outra sala, solicitando formulários de denúncia de fraude, informações de contato do banco e modelos de cartas que seriam enviadas em meu nome. Assinei os documentos que eram realmente meus por direito. Elaboramos uma declaração para o banco explicando minha recusa em relação ao empréstimo comercial. Quando saí do escritório dele, a luz do inverno já estava se dissipando lá fora. A recepcionista me entregou uma pequena pilha de cópias em uma pasta simples. Mais para meus registros do que qualquer outra coisa. Saí para o ar frio e apertei o casaco ao redor do meu corpo. Durante a viagem de trem para casa, meu celular vibrou repetidamente com mensagens de números que eu reconheci e de alguns que eu não reconheci. Virei-o com a tela para baixo no meu colo e fiquei observando meu reflexo na janela escura. Vi uma mulher que estava cansada, mas não derrotada. Vi alguém que parou de esperar por permissão para se proteger. Quando voltei para meu apartamento, tirei o casaco, coloquei minha bolsa no balcão e fui direto para meu laptop. Um e-mail de Ethan já estava à espera. Ele encaminhou a resposta do banco que detinha o empréstimo da Parker Financial. Era uma mensagem curta confirmando o recebimento da minha reclamação e indicando que a conta em questão estava, segundo eles, sob análise interna há aproximadamente 2 anos devido a atividades incomuns. Fiquei encarando aquela frase por um longo tempo. Em análise interna há aproximadamente 2 anos. Então, não fui só eu. Não foi tudo coisa da minha cabeça. O banco já havia percebido algo estranho muito antes de eu sequer entrar naquele escritório. Não senti surpresa, apenas uma lenta confirmação do que eu já pressentia. Meu pai não estava apenas infringindo as regras. Ele os estava destruindo repetidamente de maneiras que finalmente chamaram a atenção de outra pessoa. Abri o aplicativo do meu banco e verifiquei o saldo da minha conta corrente. Os números me encaravam, sólidos e reais. Lembrei-me das últimas palavras que meu pai me disse. A ameaça. A tentativa de me fazer sentir pequena e culpada por não entregar $1.700 sob encomenda. Transferi exatamente esse valor para uma nova conta poupança que havia aberto discretamente meses antes.
Uma que eu tinha nomeado mentalmente, mas nunca rotulei em nenhum formulário oficial. Fundo da Liberdade. Era assim que eu chamava quando pensava no meu futuro. Dinheiro destinado à minha vida, à minha segurança, às minhas escolhas, não ao caos, não para cobertar coisas, não para financiar viagens que serviam como distração para más decisões. Enquanto observava a transferência ser concluída, uma sensação de calma me invadiu. Eu não estava me escondendo. Eu não estava me esgueirando. Eu estava escolhendo. Optei por investir em mim mesma em vez de em um sistema que me explorou durante anos sem remorso. Lá fora, pela minha janela, a neve tinha começado a cair novamente. Leve e estável, a cidade brilhava suavemente sob a luz dos postes. Fiquei ali parado por um instante, sentindo o chão firme sob meus pés, minha própria respiração constante no peito. Eu havia dado o primeiro passo concreto, e agora não havia mais volta. Quando acordei na manhã seguinte, o apartamento parecia estranhamente silencioso, como a quietude que se sente pouco antes de uma tempestade chegar às janelas. Preparei um café, fiquei descalça na minha cozinha e fiquei olhando para a superfície escura do lago do lado de fora da minha janela. O mundo parecia inalterado, mas algo ao meu redor, algo dentro de mim, havia mudado. Eu conseguia sentir aquela leve tensão atrás das minhas costelas, aquela que me dizia que eu havia cruzado uma linha que jamais conseguiria desfazer. Meu celular acendeu na bancada. Então, acendeu-se novamente. A vibração ressoou contra o granito. Deixei tocar. Eu conhecia o padrão tão bem que conseguia adivinhar quem era. Primeiro, meu pai, depois minha mãe e, por último, Sofia. Eu já havia bloqueado os 3 números na noite anterior. Um pequeno gesto que me deu a sensação de ter colocado uma porta grossa entre mim e o caos em que cresci. Mas pessoas como ele sempre encontravam outra maneira de resolver a situação. Em menos de 10 minutos, meu telefone do trabalho começou a vibrar. Encarei a chamada por um longo segundo, depois me aproximei e deixei que caísse na caixa postal. Quase imediatamente, o som voltou a vibrar, e repetiu-se várias vezes. Finalmente, mais por irritação do que por curiosidade, entrei no meu escritório e apertei o botão do correio de voz. A voz do meu pai saiu pelo alto-falante num tom baixo e rouco. Ele parecia enfurecido. Mas por baixo da raiva havia algo que eu raramente ouvirá dele, um tremor, não de tristeza, mas de medo. Ele disse que sabia o que eu tinha feito. Ele disse que o banco estava ligando para ele fazendo perguntas sobre assinaturas e autorizações. Ele disse que seus sócios estavam nervosos agora e que, se algo acontecesse com a empresa, a culpa seria minha. Ele disse que eu precisava ligar de volta imediatamente antes que piorasse as coisas. Ele tentou disfarçar a voz com autoridade, mas eu percebi as falhas. Era o som de um homem que construiu um reino inteiro na areia e que, de repente, pôde sentir o oceano subir. Apaguei a mensagem de voz. Voltei para o meu café, embora a essa altura ele já tivesse esfriado. Eu aqueci no micro-ondas, encostada na bancada enquanto o aparelho zumbia. Por um instante, permiti-me imaginar que esta era apenas mais uma manhã na minha vida, que eu estava simplesmente seguindo minha rotina sem o peso complicado da família pairando sobre meus pensamentos. Mas a verdade me acompanhava como uma sombra. As coisas estavam se desfazendo e, pela primeira vez, eu não estava intervindo para consertar nada. Ao verificar meu e-mail, vi uma mensagem de Sofia. O assunto do e-mail estava todo em letras maiúsculas. Suas palavras eram incisivas, escritas com o tipo de presunção que lhe era natural. Ela exigiu saber o que eu tinha feito para que o banco ligasse para o meu pai. Ela disse que ele estava estressado e não conseguia dormir, que a mãe estava chorando, que a viagem para Maui poderia estar arruinada e que, se eu me importasse minimamente com a família, pararia com qualquer joguinho que estivesse fazendo. Me chamou a atenção a rapidez com que a narrativa dele se formou. Eu sempre fui o problema. Mesmo quando tudo o que eu fiz foi me recusar a financiar férias e proteger minha própria vida financeira. Eles não perguntaram o que aconteceu. Eles não perguntaram se eu estava bem. Eles não perguntaram se eu precisava de alguma coisa. Eles apenas perguntaram o que eu havia feito para incomodá-los. Outra mensagem chegou menos de 5 minutos depois. Essa é da minha mãe? O e-mail dela era longo e confuso, cheio de frases que eu já tinha ouvido muitas vezes. Ela escreveu sobre união familiar, sacrifícios e decepções.
Ela escreveu que meu pai estava passando por momentos difíceis e que eu deveria ser mais compreensivo. Ela escreveu que Sofia estava sob muita pressão ultimamente e que eu não deveria aumentar o estresse dela. Ela escreveu que eu estava sendo dramática e indelicada ao bloqueá-las, como se bloquear os números delas fosse um ato de crueldade em vez de um ato de sobrevivência. Ela encerrou a mensagem dizendo que esperava que eu voltasse a mim. Fechei o e-mail sem responder. O resto da manhã transcorreu lentamente. Eu conseguia sentir a tensão aumentando ao redor das margens do meu dia. Era como esperar que um vidro se quebrasse, sabendo que isso iria acontecer, mas sem saber quando. Por volta do meio-dia, recebi uma ligação do Ethan. Sua voz era calma, ponderada, o tipo de tom que me tranquilizava instantaneamente. Ele me disse que o banco havia recebido minha documentação. Ele disse que estavam solicitando formalmente a verificação da assinatura de Parker, financeiros e de quaisquer contas associadas. Foi o primeiro passo oficial em um processo que poderia revelar tudo o que meu pai vinha fazendo em meu nome. Quando ele disse as palavras na verificação de assinatura, senti um suspiro lento escapar do meu peito. Isso não foi vingança. Isso foi prestação de contas. E a prestação de contas muitas vezes se parecia com um espelho que alguém havia evitado por anos. Depois de desligar o telefone, fiquei sentado por um longo momento à minha mesa. O escritório ao meu redor estava repleto do ruído de fundo habitual. Pessoas conversando no corredor, digitando, telefones tocando. Tudo no mundo parecia normal, mas minha vida tinha dado uma guinada tão brusca que o normal parecia irreal. Foi nesse momento que a notificação por e-mail apareceu na minha tela. Alerta de conta Wells Fargo. Meu pulso disparou. Cliquei na mensagem e examinei o texto. A lista incluía diversas transações sinalizadas como potencialmente fraudulentas. As compras são feitas em horários e locais estranhos, o que contradiz meus padrões estabelecidos. O banco perguntou se eu reconhecia as cobranças. Recostei-me lentamente na cadeira. Estava acontecendo mais rápido do que eu esperava, o desmoronamento, os padrões que haviam passado despercebidos por anos de repente se tornaram evidentes sob a luz do escrutínio. Pensei na pasta dentro do meu cofre, aquela que eu havia organizado com tanto cuidado. Lembrei-me de todas as vezes em que me perguntei se estava imaginando coisas. Eu estava dando muita importância aos números e datas. Agora as evidências estavam surgindo por conta própria, sem que eu fizesse nada. Encaminhei o alerta para Ethan e depois fechei meu laptop. Minhas mãos pareciam estranhamente firmes. Meus batimentos cardíacos diminuíram. Uma verdade silenciosa surgiu em minha mente. Eu não iniciei este incêndio. Simplesmente me afastei e deixei que eles realizassem sua própria luta. Caminhei até a janela e olhei para o lago novamente. A luz da tarde se intensificou, transformando a água em um lençol escuro salpicado de prata. Alguns corredores caminhavam pela trilha à beira-mar, agasalhados contra o frio. A vida acontecia em todos os lugares, sem esforço, e lá estava eu, finalmente observando minha própria vida de um lugar de clareza em vez de confusão. Atrás de mim, meu telefone de trabalho vibrou novamente. Deixei vibrar. Pela primeira vez em anos, senti como se um espaço se abrisse ao meu redor. Um espaço que não pertencia às expectativas ou exigências de ninguém. Parecia o começo de algo. Sem drama, sem ostentação, apenas uma mudança silenciosa em direção à liberdade. Eu sabia que os próximos dias trariam mais barulho da minha família, mais acusações, mais tentativas de me puxar de volta para um papel que eu não desempenhava mais. Mas, parada junto à janela, observando a luz de inverno diminuir, senti-me estranhamente preparada. Pronto para o que viesse a seguir. O próximo veio mais rápido do que eu esperava. Em meados da semana, Chicago estava ainda mais fria do que o normal. Aquele tipo de frio que pressionava as janelas e penetrava pelas costuras do seu casaco. Eu estava com as mãos em volta de uma caneca de chá de ervas na minha mesa, tentando me concentrar nas minhas últimas anotações de campanha, quando um alerta de notícia surgiu no canto da minha tela. A equipe de liderança da Parker Financial está passando por uma revisão interna. Fiquei paralisado, encarando a manchete. A informação veio de uma pequena revista de negócios, o tipo de publicação que divulgava rumores antecipadamente e os confirmava posteriormente. Eu cliquei no link.
O artigo era vago, com apenas alguns parágrafos, mas as palavras eram inconfundíveis. Questões relativas à atividade financeira recente, com parceiros solicitando documentação. Preocupações com transações não autorizadas. Recostei-me lentamente. A Parker Financial era o orgulho do meu pai, sua fortaleza, o argumento que ele usava sempre que queria justificar seu temperamento ou suas decisões. Ver o imóvel listado publicamente como instável foi uma sensação surreal, como ver uma rachadura se formar em uma pedra que eu sempre considerei inquebrável. O telefone do meu escritório tocou antes mesmo de eu terminar de ler o artigo. Deixei tocar 2 vezes antes de atender, esperando um cliente. Em vez disso, ouvi a voz da minha mãe, mais fraca do que jamais a tinha ouvido. Desta vez, ela não parecia estar com raiva. Ela parecia apavorada. Ah, o que você fez? Seu pai está completamente maluco. Ele afirma que o banco entrou em contato com seus sócios. Ele diz que estão o vigiando. O que você enviou para eles? Enquanto ela falava, fiquei olhando pela janela, observando o lento fluxo de carros que passavam pela rua. Suas palavras eram trêmulas, inconsistentes, sem o tom de culpa que ela costumava usar comigo. Isso foi algo diferente. Mãe, comecei eu calmamente. Tudo que o banco está fazendo começou por causa de transações feitas pelo seu marido, não por mim. Ela inspirou profundamente. Não foi isso que ele disse. Ele disse que você desencadeou alguma coisa. Ele disse que você estava tentando destruí-lo. Esfreguei a testa com a mão livre. Quase consigo imaginá-la parada na cozinha de casa, uma mão no balcão, a outra segurando o celular, os olhos fixos no meu pai, que provavelmente estava andando de um lado para o outro como um animal enjaulado. Mãe. Tudo o que está acontecendo agora começou muito antes de eu tocar em qualquer coisa. O banco viu isso. O parceiro viu. Eu apenas relatei o que foi feito usando meu nome. Ela ficou em silêncio por um instante. Quando ela falou novamente, sua voz tremia. Seu pai disse que a empresa poderia falir por causa disso. Você entende o que isso significa? Você entende o que as pessoas vão pensar? Um longo silêncio se estendeu entre nós. Olhei para o alerta do Wells Fargo ainda aberto no meu laptop, as transações sinalizadas, os avisos. A verdade estava ali, bem diante dos seus olhos, e mesmo assim ela ainda queria que eu protegesse a ilusão. Finalmente, eu disse baixinho, mãe, isso já estava acontecendo. Você é que não percebeu. Ela encerrou a chamada sem responder. Larguei o celular e respirei fundo. Não me senti triunfante. Senti uma doroca nas costelas, como o fantasma de algo antigo e familiar. Finalmente, deixando ir. O caos não parou por aí. Naquela tarde, recebi um e-mail de Sofia, desta vez não irritada, mas confusa e em pânico. Ela escreveu que o pai não respondia às suas perguntas, que se trancava no escritório em casa e se recusava a conversar. Ela disse que a mãe estava ligando freneticamente para contadores que mal conhecia. Ela disse que Sam parecia assustado quando ela passou por ele no corredor, como se ela tivesse pressentido algo que ninguém diria em voz alta. Imaginei os olhos arregalados de Sam, a maneira como ela absorvia tudo ao seu redor. Ao longo da infância, ela sempre pareceu entender mais do que demonstrava, pressentindo atenção antes que alguém a reconhecesse. Fiquei pensando em como seria esse desmoronamento do ponto de vista dela, vendo as pessoas em quem confiava se desintegrarem sem explicação. Meu dia de trabalho se estendeu até a noite. Quando finalmente juntei minhas coisas para ir para casa, as luzes do corredor do escritório pareceram muito fortes, muito estéreis. Entrei no elevador e mantive a mente calma, recusando-me a entrar em espiral. Enquanto caminhava em direção à saída, a recepcionista chamou meu nome. Ela parecia incerta, lançando um olhar para o saguão. Alguém está aqui perguntando por você. Meu coração apertou. Atravessei as portas de vidro e paralisei. Mamãe estava parada no saguão. Ela ainda vestia seu casaco de inverno, o cabelo um pouco despenteado, o rosto pálido de uma forma que eu não via desde a infância. Quando ela me viu, correu para minha frente, com a voz embargada antes mesmo de conseguir formar palavras completas. Por favor, me diga que você pode desfazer isso. Diga-me que você pode retratar-se de tudo que apresentou.
Diga-me que o banco vai parar de fazer perguntas se você explicar que tudo não passou de um mal-entendido. Suas mãos tremiam enquanto ela as estendia, como se esperasse que eu as pegasse. Acalme-os. Resgate-os da mesma forma que ela sempre quis que eu resgatasse a paz quando papai explodia em casa. Respirei fundo e mantive a voz calma, porém firme. Mãe, eu não acusei ninguém. Não apresentei queixa. Reportei apenas as contas abertas em meu nome. O resto é entre o pai e o banco. Ela balançou a cabeça com força, a voz falhando em pequenos pedaços. Você não entende. Seu pai não consegue lidar com esse tipo de pressão. Os sócios estão ameaçando se retirar. Eles estão solicitando auditorias. Ele diz, isso vai arruinar tudo. Senti um forte impulso interior, um instinto antigo de intervir, apaziguar os ânimos, ser a filha que consertava o que os outros quebravam. Mas esses instintos me mantiveram presa por décadas, e eu não ia voltar a desempenhar esse papel. Mãe, eu disse suavemente, eu não sou responsável pelos erros que ele cometeu. Ela me encarou com olhos arregalados e magoados, como se ouvir aquela verdade fosse uma traição em vez de simplesmente reconhecer a realidade. Você sempre foi a forte, ela sussurrou. Você poderia tê-lo ajudado. Encarei-a nos olhos e deixei que toda a verdade se instalasse entre nós. Eu não incendiei nada. Eu simplesmente parei de sustentar as paredes que ele construiu. Por um instante, pareceu que ela poderia argumentar. Então algo em sua expressão mudou, um pequeno lampejo de espanto, como a primeira rachadura na negação. Ela olhou para o chão, a boca abrindo e fechando sem dizer uma palavra. Esperei, calmo. Ela finalmente ergueu os olhos novamente, mas o que quer que esperasse encontrar nos meus já não estava mais lá. Não a submissão, não a culpa, não o medo. Ela ajeitou o casaco, assentiu rigidamente com a cabeça e caminhou em direção à porta. Ela não olhou para trás. Fiquei no saguão muito tempo depois que ela saiu, ouvindo o zumbido suave do prédio, sentindo o peso do seu desespero pairar no ar. Minha vida nunca me pareceu tão separada da deles como naquele momento. Quando saí para a noite fria, o céu estava carregado de nuvens densas. A neve começou a cair novamente, suave e silenciosa, pousando no meu casaco como um sussurro de algo que estava terminando. As portas de vidro se fecharam atrás de mim, e com elas um capítulo da minha vida que eu sabia que jamais se reabriria da mesma forma. Naquela noite, voltei para casa mais cansado do que gostaria de admitir. Tirei as botas logo na entrada, pendurei o casaco no gancho e fiquei ali parado no hall por um longo momento, ouvindo o zumbido do aquecedor e o fraco ruído do trânsito lá embaixo. Parecia que o mundo estava dividido em dois. Dentro do meu apartamento, tudo estava estável, calmo, meu. Lá fora, minha família estava girando. Esquentei a sopa que tinha sobrado, comi-a em cima da pia sem realmente prová-la, e depois me deixei cair na cama. Pela primeira vez em muito tempo, não sonhei com discussões com meu pai ou jantares de feriado constrangedores. Dormi profundamente, como se meu corpo finalmente acreditasse que eu tinha permissão para descansar. Na manhã seguinte, meu telefone vibrou antes mesmo do meu alarme tocar. Estendi a mão para alcançá-lo, piscando para a tela. Número desconhecido. Normalmente, isso teria me causado um pequeno pico de ansiedade, mas desta vez eu apenas observei o telefone tocar até parar. 1 minuto depois, zumbiu novamente. Dessa vez, por mensagem de texto. Era Sofia. De alguma forma, ela encontrou um jeito de contornar o bloqueio, ligando e enviando mensagens de texto de um número diferente. A mensagem era mais curta do que seus parágrafos dramáticos habituais. Ela disse que precisava falar comigo e que não poderia ser em casa. Ela perguntou se eu poderia encontrá-la em algum lugar da cidade, um lugar neutro. Fiquei ali deitada, encarando a mensagem, tentando ler nas entrelinhas. Sofia nunca usou a palavra neutro. Essa palavra pertencia às sessões de terapia e aos acordos de custódia, não à minha irmã, que sempre acreditou que o mundo girava à sua volta. Havia algo em seu tom de voz que estava quebrado de uma forma que eu não reconheci. Digitei o nome de uma pequena cafeteria perto do rio que eu gostava, a poucos quarteirões do meu escritório. Quieto. Ninguém da minha família sabia disso. Ela respondeu em segundos. Ela pegaria um voo bem cedo e chegaria no final da tarde.
O dia de trabalho passou num turbilhão de reuniões e e-mails inacabados. Participei de uma sessão de estratégia, concordei com a cabeça nos momentos certos e fiz anotações. Superficialmente, eu era o mesmo gerente de marketing de sempre. Por dentro, eu sentia como se tivesse uma segunda vida paralela, que não tinha nada a ver com projeções de vendas ou cronogramas de campanhas. Quando cheguei à cafeteria, o céu de inverno já havia adquirido aquele cinza opaco que sempre faz Chicago parecer uma fotografia de si mesma. A campainha sobre a porta tocou suavemente quando entrei. O lugar tinha cheiro de feijão torrado e canela. Algumas pessoas estavam sentadas, curvadas sobre laptops, com fones de ouvido, alheias a tudo. Pedi um chá e escolhi uma mesa perto do fundo, de onde podia ver tanto a entrada quanto a rua. Meu coração acelerava um pouco a cada pessoa que entrava. Depois, diminuíram o ritmo novamente quando se revelaram estranhos. Finalmente, a porta se abriu e minha irmã entrou. Sofia parecia menor do que eu me lembrava, o que era estranho porque ela sempre se portava como se ocupasse mais espaço do que qualquer outra pessoa na sala. Seus cabelos, geralmente impecavelmente arrumados, estavam presos em um coque desarrumado. Havia olheiras tênues sob seus olhos. Quando ela me viu, hesitou, como se não tivesse certeza se eu ficaria. Ela se aproximou e sentou-se sem me abraçar. Só isso já me mostrou o quão abalada ela estava. Por um instante, apenas nos olhamos, absorvendo as mudanças que o tempo, a distância e a verdade haviam gravado em nossos rostos. Ela falou primeiro. Sua voz estava mais suave do que eu a ouvirá em anos. Nem sei por onde começar, disse ela, olhando para as próprias mãos. Sinto como se alguém tivesse pegado toda a minha vida e a sacudido. Deixei-a falar. Ela me contou sobre os últimos dias naquela casa grande nos subúrbios. Ela disse que o pai andava rondando a casa, sendo grosseiro com todos, atendendo ligações atrás de portas fechadas e gritando ao telefone com pessoas que ela nunca tinha ouvido falar. Ela disse que a mãe tinha parado de cozinhar, parado de arrumar a casa, parado de fingir. Ela simplesmente vagava de um cômodo para o outro, falando sozinha sobre advogados e reputações. Perguntei sobre Sam e vi algo brilhar nos olhos de Sofia. Sam está com medo. Ela admitiu que ouve tudo. Ninguém fala com ela como se fosse adulta, mas mesmo assim ela sabe quando as coisas estão erradas. A forma como ela disse isso me fez pensar se ela finalmente percebeu que era uma daquelas pessoas que falavam por cima da Sam em vez de falar diretamente com ela. Então Sofia olhou para mim. Havia algo de cru em sua expressão, uma mistura de culpa e confusão. Preciso te perguntar uma coisa, disse ela. E eu preciso que você me diga a verdade, mesmo que doa. Assenti com a cabeça. Vá em frente. Ela respirou fundo, como uma nadadora prestes a mergulhar em águas geladas. Papai vem fazendo isso com você há anos? Ela perguntou. Usando você, seu nome, suas contas? A pergunta era simples. O peso por trás disso não existia. Eu poderia ter suavizado a resposta. Eu poderia ter dito a ela que era complicado, mas eu já não aguentava mais amenizar a verdade. Sim, eu disse. Durante anos, seus ombros permaneceram caídos. Ela ficou olhando para a mesa por um longo momento. Então ela perguntou o que exatamente aquilo significava. Então eu contei ela sobre a primeira vez em 2021, quando vi que tinha um cartão de crédito do Wells Fargo que eu ainda não havia solicitado. Contei ela sobre o pedido do meu relatório de crédito e a descoberta de mais 2 cartões, todos em meu nome, com cobranças que eu não havia feito. Contei ela sobre as mensalidades do curso de modelagem avançada. Os custos de viagem para voos para o Havaí e Califórnia, as lojas de roupas de luxo, as estadias em hotéis. Observei o rosto dela enquanto falava. A maneira como a confusão se transformou em descrença, e como a descrença lentamente se transformou em reconhecimento. No fundo, acho que ela sempre soube que as oportunidades não caem do céu. Alguém tinha que pagar por elas. Ela simplesmente nunca perguntou quem. Contei ela sobre o empréstimo comercial vinculado à Parker Financial. Descrevi a situação de estar sentada à mesa da minha cozinha, encarando uma assinatura que deveria ser minha, mas não era. Expliquei como aquela única linha naquele único documento havia mudado a minha perspectiva sobre tudo o que se seguiu. Ela levou a mão à boca como se pudesse reprimir sua reação.
David, coloque seu nome em um empréstimo, ela sussurrou sem perguntar. Como isso é possível? Eu disse a ela que em famílias como a nossa, isso era possível porque as pessoas confiavam completamente na pessoa errada e jamais imaginaram que ela ultrapassaria certos limites. Os bancos confiavam na documentação. Meus pais confiavam no meu pai. E até ver as provas, eu havia confiado em todos eles. Eu conseguia sentir a raiva emanando dela como calor. Mas não era direcionado a mim. Desta vez, o alvo era quem merecia. Ela pressionou as palmas das mãos firmemente sobre a mesa. Espere, disse ela lentamente. Os programas que frequentei, os voos, os hotéis. Ele sempre me dizia que estava tudo sob controle, que fazia parte do seu orçamento de networking, que sabia como fazer as coisas funcionarem. Ele conseguiu fazer as coisas funcionarem, eu disse baixinho, me usando como almofada. Seus olhos se encheram de lágrimas. Não o tipo teatral que ela às vezes usava quando era mais jovem, mas o tipo pesado que surge quando a história em que você acreditou sobre sua vida desmorona diante de você. Por que você não disse nada? Ela perguntou, e não havia nenhuma acusação em sua pergunta, apenas uma profunda curiosidade ferida. Por que você não me contou? Recostei-me e observei o vapor do meu chá subir em espirais antes de responder. Então eu disse isso toda vez que tentei levantar questões de dinheiro ou justiça antes de me tornar o vilão. Papai girou a roda. Mamãe implorou para que eu deixasse isso para lá. Você revirou os olhos e ficou do lado deles. Eu sabia que se falasse sem provas, perderia e perderia sozinho. Ela estremeceu ao ouvir isso, depois assentiu lentamente, como se estivesse revivendo cenas de nossa infância em sua mente e as vendo claramente pela primeira vez. Você tem razão, ela admitiu. Eu fiz isso. Acreditei nele porque era mais fácil. Ficamos sentados em silêncio por alguns minutos, com os sons da cafeteria preenchendo o espaço entre nós. As xícaras tilintaram, o leite vaporizou. Uma música que eu vagamente reconheci tocava baixinho nos alto-falantes. Sofia enxugou o rosto e respirou fundo, com a voz trêmula. Ele nos disse que você começou tudo isso, disse ela. Ele disse que você queria arruiná-lo por ele não ter ficado do seu lado em uma discussão antiga. Mamãe acreditou. Eu quase acreditei também. Mas depois ele se recusava a responder perguntas básicas. Ele não olhava para mim. Ele só repetia que todos estavam contra ele. Seu maxilar se contraiu. Me assustou mais a ideia de ele estar mentindo do que se ele simplesmente tivesse admitido que errou. Assenti com a cabeça. Esse sempre foi o padrão dele. A mentira veio primeiro. A raiva veio em segundo lugar. A responsabilização nunca aconteceu. Ela olhou para mim com um olhar que eu raramente tinha visto nela. Respeito. E agora? Perguntou ela suavemente, o que vai acontecer conosco? Por um instante, não soube como responder. Então percebi que isso também fazia parte da verdade. Eu não sabia. Havia liberdade em admitir isso. Antes que eu pudesse responder, meu telefone vibrou na mesa. Era uma mensagem da mãe. Uma frase curta que dizia que ela precisava conversar. Contrariando meu bom senso, respondi por mensagem que tinha 10 minutos. Ela ligou quase imediatamente. Apertei o botão do Viva Voz e coloquei o telefone entre nós. Sua voz saiu através de fim, rouca e frágil. Seu pai está se descontrolando, disse ela. O banco está investigando os registros. Os sócios estão rondando, e agora há rumores de auditoria. Não conseguiremos manter isso em ordem se você continuar pressionando. Fechei os olhos por um segundo, analisando a mim mesma. Não estou insistindo em nada, respondi. O banco está fazendo o que deveria ter feito há muito tempo. Mamãe emitiu um som abafado. Você soa exatamente como eles, disse ela. Fria, clínica. Você sequer se importa com o que acontece conosco? Lá estava aquela palavra de novo. Nós. Como se eu não fizesse parte da família anos antes deste momento. Ela se apressou em continuar antes que eu pudesse responder, seus nervos transbordando em pensamentos incompletos. Ela disse que tudo isso poderia fazer com que a outra situação também saísse do controle. E se eles começarem a investigar o dinheiro que foi para aquela mulher em San Diego?
E se o senhorio dela falar? E se as crianças fizerem perguntas? As palavras pairavam no ar como fumaça sobre a mesa. A cabeça de Sofia ergueu-se bruscamente. Os olhos dela se arregalaram. Ela sussurrou a San Diego na minha direção. Seus lábios formavam palavras sem som. Senti uma calma me envolver. Aquele tipo de sensação que surge quando algo que você carregou sozinho por anos finalmente vem à tona. Falei ao telefone, com a minha voz normal. Mãe, eu disse, eu sei da existência dessa mulher em San Diego desde 2020. Eu vi os registros de transferência. Eu vi as fotos. Nada disso é problema meu para resolver. Por um longo momento, houve apenas silêncio na linha. Então a mãe sussurrou um "ah" baixinho e desligou. A chamada foi interrompida. O ruído da cafeteria foi se dissipando ao fundo. Por um segundo, pareceu que o tempo havia parado. Sofia olhou para mim como se eu tivesse acabado de lhe dizer que o céu não era realmente azul. O que você quer dizer? Disse ela finalmente, com a voz rouca. Que mulher! Que filhos! Olhei para ela e vi a garota que ela costumava ser. Aquela que acreditava que nosso pai era um herói, caminhando lado a lado com a mulher que ela se tornou, confrontando a verdade de que ele havia se apoiado nos ombros de todos os outros apenas para manter sua imagem acima da água. A família em que crescemos sempre pareceu estar em desequilíbrio. Naquele dia, na cafeteria, vi a ilusão finalmente começar a ruir. Quando saí de Sofia, o céu sobre Chicago tinha adquirido aquela cor suave e acinzentada que fica pouco antes do anoitecer. Em algum lugar entre o azul e o roxo, como se o dia não conseguisse decidir se resistia ou se rendia. Voltei para casa caminhando lentamente, com as mãos enfiadas nos bolsos do casaco, o vento cortando meu rosto. A imagem do olhar da minha irmã quando percebeu que papai não apenas havia exagerado a verdade, mas construído uma vida inteira em cima dela, não me saía da cabeça. De volta ao meu apartamento, troquei de roupa, coloquei uma calça de moletom, fervi água para fazer chá e sentei no sofá sem ligar a televisão. Fiquei ali sentado, ouvindo o barulho do radiador e a leve buzina do trânsito vários andares abaixo. Senti como se o mundo inteiro tivesse se deslocado alguns centímetros para a esquerda, e eu ainda estava tentando recuperar o equilíbrio. Eu sabia que havia cruzado uma linha que não podia ser cruzada de volta. Passei do silêncio à ação, da observação à exposição. Quando você faz isso com pessoas que estão acostumadas a controlar a narrativa, sempre chega um momento em que elas reagem. Isso aconteceu mais tarde naquela noite. Meu celular, aquele que eu usava para ligações pessoais, acendeu com um número que eu não reconheci, de outro estado, mas meu instinto sabia exatamente de onde era. Meu pai tinha esgotado os números que conhecia, então agora estava pegando emprestado outros. Por um segundo, meu polegar pairou sobre o botão de rejeitar. Então, algo mais firme dentro de mim sussurrou que aquele era exatamente o momento para o qual eu vinha me preparando, não para discutir, não para explicar, mas para testemunhar. Abri meu aplicativo de gravação de voz e apertei o botão de gravar. A barra vermelha deslizou pela tela. Deixei a chamada tocar mais 2 vezes, depois atendi e coloquei no viva voz, pousando o telefone delicadamente na mesa de centro à minha frente. Eu não disse olá. Deixei que ele falasse primeiro. Sua voz invadiu a sala, alta e selvagem. Não houve cumprimentos, nem fingimento. Ele começou imediatamente com acusações, as palavras atropelando-se umas às outras. Ele disse que eu havia traído a família, traído a empresa que nos sustentava. Ele disse que eu me aliei ao banco, aos seus inimigos, a pessoas que queriam derrubá-lo. Recostei-me no sofá, cruzei as mãos no colo e concentrei-me em respirar uniformemente pelo nariz. Eu queria que, quando finalmente a usasse, minha voz fosse firme. Ele continuou. Ele disse que havia conversado com advogados que lhe disseram que ele poderia me processar por difamação, por interferência, por qualquer outra coisa que sua mente em pânico pudesse imaginar. Ele disse que poderia chamar a polícia e me mandar prender por prestar falso testemunho. Ele disse que poderia ligar para meu empregador e dizer que eu era instável, vingativo e que não se podia confiar em mim. Ele cuspiu as palavras como se fossem balas. Cada ameaça tinha o objetivo de me fazer estremecer. Durante todo esse tempo, não disse uma palavra. A questão sobre a raiva é a seguinte: se você não o alimentar, ele se revelará.
sem ter contraponto, acaba por revelar a sua verdadeira origem. Ele me acusou de virar o banco contra ele, de dizer a eles onde procurar. Ele disse que, antes de eu começar a me intrometer, tudo estava bem. Os pagamentos estavam sendo processados. Os clientes ficaram satisfeitos. Os parceiros permaneceram em silêncio. Essa foi a minha primeira confirmação silenciosa de que ele sabia que as coisas estavam erradas muito antes de alguém entrar em contato com ele. Ele continuava a andar de um lado para o outro, falando sem parar, com a voz oscilando entre altos e baixos, por vezes quase embargada. Consegui ouvir uma televisão ao fundo, depois uma porta fechando, como se ele tivesse ido para outro cômodo para gritar à vontade. Em certo momento, ele me chamou de ingrata por todos os anos em que, segundo ele, cuidou dos meus encargos financeiros. Ele disse que ninguém precisava saber quantas vezes ele havia me resgatado. Quantas vezes ele havia intervido. A projeção contida nessa declaração quase me faria rir, se não tivesse também me magoado profundamente. Deixei-o falar, deixei-o se enrolar ainda mais. Quando ele parou para respirar fundo, talvez para reunir mais argumentos, finalmente falei. Minha voz soava calma, quase distante, mesmo para os meus próprios ouvidos. Eu disse a ele que não assumia a responsabilidade pelo que ele havia feito com sua empresa ou com meu nome. Eu disse que quaisquer investigações que estivessem acontecendo agora diziam respeito às decisões dele, não às minhas. Houve uma breve pausa na linha. Então ele explodiu. Ele me acusou de agir como se fosse inocente, de fingir que não tinha ideia de como as coisas funcionavam. Ele disse que usar meu número de seguro social para aquele empréstimo comercial não tinha sido nada demais, que muitas famílias faziam coisas assim, e que eu lhe devia apoio depois de tudo que ele supostamente tinha me dado. Ele disse que colocar cartões de crédito em meu nome para cobrir as despesas de Sofia era razoável, porque eu era quem tinha o chamado emprego importante e não tinha filhos. Ele disse tudo isso às pressas, tentando justificar o que claramente sabia que não deveria ter sido feito. Durante o processo, ele admitiu mais do que eu jamais conseguiria arrancar dele em uma conversa controlada. Ele admitiu ter aberto cartões em meu nome sem pedir permissão. Ele admitiu ter movimentado dinheiro entre as minhas contas e as da empresa dele. Ele admitiu ter usado minha identidade como garantia, um plano B, uma proteção para se resguardar quando suas próprias escolhas causassem danos. Cada palavra estava sendo gravada. Encarei o telefone sobre a mesa, observando os segundos passarem na tela, e percebi que aquilo não era apenas um colapso nervoso. Essa era a prova, bruta, sem filtros, vinda diretamente da fonte. Ele voltou às mesmas ameaças, prometendo que, se eu não contatasse o banco e retirasse as denúncias de fraude, ele se certificaria de que eu me arrependeria pelo resto da vida. Ele disse que ninguém acreditaria em mim em vez dele. Que eu pareceria a filha amargurada tentando destruir o legado do pai. Antigamente, essas palavras teriam funcionado. Eles teriam me mandado correndo para consertar tudo, para me desculpar por tê-lo chateado, para abafar o problema dele como se fosse meu. Mas naquela noite, sentada no meu apartamento silencioso em Chicago, com a neve começando a cair novamente lá fora, as coisas aconteceram de forma diferente. Ele não estava apenas tentando me assustar. Ele estava tentando reescrever a realidade. E eu deixei de viver na versão da realidade que ele controlava. Deixei-o repetir até que sua voz começasse a falhar, o calor se transformando em um som rouco e tenso. Então eu lhe disse, naquele mesmo tom firme, que não mudaria nada. Repeti que tudo que o banco e seus sócios estivessem fazendo agora era assunto deles e estava relacionado à documentação que ele havia assinado. Ele praguejou, um som repleto de fúria frustrada, e desligou na minha cara. A ligação caiu. O apartamento voltou a mergulhar em seu zumbido suave e ambiente. Lá fora, a neve roçava as janelas como dedos silenciosos. Fiquei ali sentado por um momento sem me mexer, com o coração acelerado, não de medo, mas da adrenalina que sempre invade o corpo depois de sobreviver. Algo intenso. Então peguei o telefone, interrompi a gravação e salvei o arquivo. Ouvi alguns segundos, o suficiente para confirmar que sua voz estava nítida. O som dele enumerando o que tinha feito, insistindo que estava tudo bem, e mesmo assim me culpando. Minha própria voz, perto do meio, calma e firme, traçando uma linha que estivera ausente em nosso relacionamento durante toda a minha vida. Em seguida, conectei o telefone ao meu laptop e transferi o arquivo. Salvei em mais de um lugar.
Uma no meu computador, uma em uma pasta segura na nuvem e uma em um pequeno pendrive que guardo no mesmo cofre que meus documentos impressos. Coloquei a data no nome do arquivo, acrescentei algumas breves notas sobre o contexto e fechei tudo. Só então percebi que minhas mãos estavam tremendo, não de arrependimento, mas pelo peso do que acabará de mudar. Pela primeira vez, eu tinha provas que não dependiam da minha memória ou da minha interpretação. Eu tinha a voz dele, as próprias palavras, contando uma história que ele jamais teria admitido se achasse que alguém mais estivesse realmente ouvindo. Na manhã seguinte, encaminhei o arquivo de áudio para Ethan com um breve e-mail explicando quando a ligação havia ocorrido. Eu disse a ele que meu pai havia entrado em contato comigo novamente por meio de um número diferente e que eu havia gravado a conversa para minha própria segurança. Ethan respondeu sem demorar muito. Ele respondeu que a gravação poderia ser extremamente importante caso meu pai cumprisse alguma de suas ameaças. Ele disse que a forma como meu pai descreveu o uso das minhas contas e do meu número de segurança social coincidia com os documentos que o banco estava analisando. Ele me lembrou de não responder diretamente a quaisquer outras acusações, deixando que ele lidasse com qualquer comunicação formal. Ao ler a mensagem dele, uma estranha sensação de alívio me invadiu. Durante muitos anos, parecia que a voz do meu pai era a única que importava, a única que as pessoas ouviam. Agora sim, um registro que não podia ser ignorado, minimizado ou distorcido para se transformar em uma história diferente. Fechei meu laptop e fiquei de pé novamente na janela, observando a cidade despertar sob uma fina camada de neve. Ao longe, eu conseguia ver figuras minúsculas passeando com cachorros, indo para o trabalho, começando dias comuns. Por dentro, minha vida não parecia normal. Mas, pela primeira vez, em vez de me sentir presa em uma história que outra pessoa escreveu para mim, senti como se estivesse silenciosamente pegando a caneta. Eu não tinha ideia de até onde meu pai iria depois de perceber que estava perdendo o controle. Eu só sabia que desta vez, independentemente do que ele tentasse, eu não estaria desprotegida. Agora eu tinha meus próprios escudos. Sua própria confissão estava no meu computador, clara e inegável. Eu não teria medo de usá-lo se fosse necessário. Nos dias seguintes, a cidade pareceu estranhamente silenciosa, como se até Chicago estivesse prendendo a respiração por minha causa. Eu trabalhei, cozinhei, fui a pé até a mercearia da esquina para comprar mantimentos e mantive meus fones de ouvido enquanto ouvia música relaxante. Tentei manter meu corpo em movimento para que minha mente não ficasse presa repetindo a voz do meu pai. Mas mesmo com tudo isso, eu conseguia sentir a mudança no ar. Algo na minha família se quebrou, e não havia como consertar. No terceiro dia, enquanto trancava a porta do meu apartamento antes de ir para o trabalho, meu telefone vibrou. A tela exibia uma única palavra, Sam. Ela raramente me mandava a mensagem primeiro. Quando ela fazia isso, geralmente era um breve olá ou algo engraçado que ela queria compartilhar. Esta mensagem era diferente. Dizia apenas uma frase. Como você se livrou dele? Fiquei paralisada no corredor, com as chaves ainda na mão. O desespero silencioso naquelas palavras fez algo se contorcer no fundo do meu peito. Encostei-me à parede e respondi com uma mensagem suave, perguntando se ela estava segura e onde estava. Ela respondeu que estava em casa, mas escondida no quarto, e perguntou se eu poderia encontrá-la em algum lugar fora de casa. Eu disse para ela me encontrar no Lincoln Park, perto do lago, um lugar que ela adorava quando era mais jovem. Ela respondeu com um pequeno sim e eu soube que ela já estava a caminho. Mudei de direção, fui em direção ao trem em vez do escritório e avisei meu gerente que tiraria um dia de folga. Quando cheguei ao parque, o vento estava frio, mas o sol havia rompido as nuvens, espalhando luz sobre a água congelada. Avistei Sam sentada num banco perto do caminho, abraçando os joelhos contra o peito. Ela parecia muito mais velha do que da última vez que a vi, e ao mesmo tempo tão dolorosamente jovem. Quando ela me viu, levantou-se rapidamente, com os olhos arregalados e vidrados, como se estivesse prendendo a respiração há dias. Ela caminhou em minha direção com passos curtos e hesitantes, e então parou a poucos metros de distância. Sua voz era baixa e trêmula quando ela falou. Não sei mais o que fazer, disse ela. Não sei em quem confiar. Peguei na mão dela e a conduzi de volta ao banco. Estávamos sentados lado a lado, com os cotovelos se roçando, ouvindo o som fraco de gansos ao longe. Ela esfregou as mãos, com os dedos tremendo.
Papai está gritando o tempo todo agora, ela sussurrou. A mãe fica dizendo para ele se acalmar, mas depois ela se vira e chora na lavanderia para que ele não veja. Sofia continua me ligando perguntando se eu sei de alguma coisa, mas eu nem sei o que ela quer dizer. E a Lindsay fica me dizendo que eu tenho que ficar com eles, não importa o que aconteça. Ela disse: você está destruindo a família, e se eu falar com você, estarei tomando partido. Ela fez uma pausa e enxugou a bochecha com a manga. Tenho medo o tempo todo. Sim. Meu coração se apertou ao ouvir isso. Ela sempre fora mais quieta, aquela que todos presumiam ser tranquila porque nunca exigia nada. Ninguém naquela casa jamais reparou no quanto ela carregava. Virei-me para ela. Sam, eu disse baixinho. Respirar. Estou aqui. Você não está sozinho, ah. Ela sentiu com a cabeça, mas seus ombros ainda tremiam. Após um instante, ela perguntou novamente: como você se livrou dele? Como você o impediu de controlar tudo o que você fazia? Deixei a pergunta em suspenso por um momento. Então eu respondi honestamente. Deixei de acreditar na história que ele contava sobre quem eu era e parei de deixar que ele decidisse o que eu lhe devia. Ela olhou fixamente para os sapatos, como se tentasse entender o que aquilo significava para ela. Contei a verdade para ela, parte por parte. Expliquei que meu pai usava o dinheiro como arma, como forma de pressão, como meio de manter as pessoas dependentes dele. Eu disse a ela que, assim que percebi isso, comecei a me distanciar aos poucos. Primeiro, passos pequenos, depois, passos maiores. Ela escutou atentamente, absorvendo cada palavra como se estivesse se ancorando a um mundo mais seguro. Perguntei se ela tinha conta bancária própria. Ela balançou a cabeça negativamente. Papai verifica tudo, ela disse. Ele assina todos os formulários. Mamãe diz que é mais fácil assim. Eu disse a ela que a primeira coisa de que ela precisava era de uma conta privada em seu próprio nome em um banco ao qual o pai não tivesse acesso. Mencionei uma cooperativa de crédito próxima, um lugar tranquilo sem ligações com a Parker Financial, e o rosto dela se contraiu em preocupação, mas eu a tranquilizei, dizendo que adolescentes abrem contas todos os dias sem que ninguém questione. Em seguida, eu disse a ela para trocar as senhas do e-mail e do celular, não porque ela tivesse segredos, mas porque privacidade não era um luxo em nossa família. Era um escudo. Ela sentiu lentamente, como se nunca tivesse considerado que tinha o direito de proteger sua própria privacidade. Então conversamos sobre o futuro que ela desejava, mas nunca havia expressado. Ela admitiu que sonhava em ser professora, não modelo como Sofia, mas o pai sempre lhe dizia que lecionar era um desperdício de talento e que não daria dinheiro suficiente. Ela disse que nunca discutiu com ele porque ele fazia tudo parecer uma decisão final. Eu disse a ela que ela poderia se candidatar a bolsas de estudo por conta própria, que não precisava de permissão para sonhar diferente, que poderia conseguir um emprego de meio período, mesmo que pequeno, para começar a construir sua independência. Ela piscou para afastar as lágrimas, como se ninguém jamais tivesse lhe dito que ela tinha opções. Mas ele ficará tão zangado, ela sussurrou. Ele dirá: sou ingrato. Toquei suavemente na mão dela. Pessoas que dependem do controle sempre ficam irritadas quando alguém sai da sua sombra. A raiva dele não significa que você esteja errado. Significa que você está crescendo. Ela chorou baixinho, com os ombros tremendo enquanto se inclinava para mim. Eu a abracei do jeito que gostaria que alguém tivesse me abraçado na idade dela. Eu disse a ela que ela não era invisível. Eu disse a ela que ela era importante. Eu disse a ela que ficar em silêncio não significava que ela era fraca. Significava que ela havia sobrevivido em um lugar que recompensava o silêncio mais do que a honestidade. Depois de um longo tempo, ela se sentou e enxugou o rosto novamente. Não vou para Maui, disse ela, com a voz mais firme do que eu esperava. Não com eles. Não assim. Apertei a mão dela. Estou orgulhoso de você, eu disse. Um sorriso pequeno e frágil surgiu em seus lábios. Permanecemos naquele banco até o sol se pôr, projetando longas sombras pelo parque. Quando chegou a hora de ela ir embora, eu a acompanhei até o ponto de ônibus. Antes de subir, ela se virou e olhou para mim com uma determinação feroz nos olhos. Obrigada por me receberem, disse ela.
Quando o ônibus partiu, fiquei ali parado, observando-o desaparecer rua abaixo, sentindo algo quente se instalar em meu peito. Eu não consegui salvar minha família. Eu não estava tentando fazer isso, mas eu já havia dado a Sam algo que ela merecia há muito tempo, uma saída, um caminho a seguir. Naquela noite, quando voltei para meu apartamento, meu telefone vibrou com uma rápida sequência de notificações. Suspirei, sabendo exatamente o que encontraria. Lindsay, a amiga dramática e egocêntrica de Sofia, decidiu criar sua própria versão dos acontecimentos online. Ela publicou longos parágrafos alegando que eu era invejoso, amargo e destrutivo. Ela disse que eu havia sabotado a empresa da família, que eu havia manipulado Sam e que eu estava tentando separar as irmãs. Era o tipo de drama vazio que a alimentava, reunindo comentários de pessoas que não sabiam de nada, mas acreditavam em tudo. Li as postagens, não com raiva, mas com uma calma clareza. Eu já tinha superado completamente aquele mundo. Abri meu laptop, redigi um breve e-mail endereçado a ela com um tom tão neutro que era quase reconfortante. Expliquei que as publicações dela eram difamatórias, que ela estava repetindo informações falsas sobre assuntos financeiros privados e que quaisquer declarações adicionais poderiam resultar em consequências legais. Assinei simplesmente com meu nome completo e a observação de que uma cópia do e-mail havia sido salva para fins de documentação. Eu cliquei em enviar. 10 minutos depois, todas as suas postagens desapareceram da internet. Ela não me mandou mensagem. Ela não pediu desculpas. Ela simplesmente apagou as evidências de sua crueldade impulsiva. A mesma reação das pessoas quando percebem que se depararam com algo muito maior do que esperavam. Fechei o computador e apaguei as luzes do apartamento. A cidade brilhava através das minhas janelas, um suave reflexo de todas as mudanças que ocorriam na minha vida. Eu não estava mais tentando manter ninguém unido. Não meu pai, não minha mãe, não Sofia. Não se trata da ilusão de uma família construída sobre histórias frágeis. Eu havia escolhido outra pessoa para proteger, Sam. E, pela primeira vez em anos, essa escolha pareceu certa. Fiquei ali parado por um longo momento em silêncio, deixando a quietude se instalar. Eu sabia que mais tempestades estavam por vir. Meu pai não desapareceria sem fazer barulho. Minha mãe se apegava à sua negação. A empresa iria ruir ainda mais. Mas algo importante havia mudado. Sam não estava mais preso na escuridão com eles. E eu já não estava mais sozinha. O curioso sobre a verdadeira mudança é que ela nem sempre chega com gritos ou portas batendo. Às vezes, isso acontece por meio de uma série de pequenas notificações e conversas discretas que, aos poucos, se acumulam até se tornarem algo irreversível. Tudo começou com um envelope. Algumas semanas depois, Sam disse aos nossos pais que não iria para Maui. Depois que Lindsay apagou as postagens polêmicas online, meu pai parou de ligar por um tempo. Cheguei do trabalho e encontrei uma carta grossa na minha caixa de correio. O endereço do remetente era de um órgão governamental. Meu estômago deu aquela revirada familiar e incômoda. Mas desta vez não era medo por mim. Foi um reconhecimento. Dentro havia um aviso formal dirigido a mim como indivíduo e como alguém anteriormente ligado a Parker Financial. A linguagem era densa e formal, mas o significado era claro. O Serviço de Receita Federal abriu uma investigação completa sobre os registros financeiros da empresa. Em anexo, havia uma página separada confirmando que meu relatório anterior sobre o uso não autorizado de minhas informações estava arquivado e que, com base nas conclusões da investigação até o momento, eu estava sendo tratado como vítima, e não como participante. Fiquei parada na minha cozinha lendo a carta 3 vezes, sentindo cada palavra me atingir. Estava tudo explicado em linguagem clara. As contas já não estavam apenas em análise. O governo entrou de vez na situação. Mais tarde naquela semana, fiquei sabendo do próximo desenvolvimento por meio de Ethan. Ele me ligou numa quinta-feira à tarde, enquanto eu estava entre reuniões. Sua voz soava firme, mas havia um peso subjacente. Ele me disse que o Serviço de Receita Federal havia congelado oficialmente as contas principais da empresa. Isso significava nada de transferências fáceis, nada de pagamentos discretos, nada de manobras para esconder irregularidades. Tudo estava agora fixado no lugar para inspeção.
Ele disse que os acionistas, que antes se contentavam em deixar meu pai lidar com os números sozinho, de repente entraram em pânico. Eles queriam explicações, provas, uma liderança que não desmoronasse ao primeiro sinal de escrutínio dentro da D. A notícia chegou até mim através da mesma revista de negócios que já havia insinuado problemas anteriormente. A manchete era direta. O Conselho Administrativo da Parker Financial votou pela destituição de Charles Parker do seu cargo. Com efeito imediato. Ele não era mais o homem no topo da pirâmide que havia passado a maior parte de sua vida adulta escalando. Sentei-me à minha mesa no trabalho, encarando aquelas palavras na tela, removido pelos seus próprios sócios, não contratado e demitido por alguma empresa anônima, mas sim expulso pelas pessoas que ele sempre acreditou controlar. Foi surreal. Parecia inevitável. Uma parte de mim pensou que sentiria satisfação, talvez até alegria. Em vez disso, o que eu mais senti foi uma tristeza profunda e lancinante. Ao longo dos anos, ele teve todas as oportunidades para se voltar para a honestidade, fazer escolhas diferentes e corrigir o rumo. Ele havia escolhido, mais uma vez, aprofundar-se nas mentiras. O colapso foi dele, moldado por suas próprias mãos. Por volta da mesma época, as outras peças de sua vida dupla começaram a desmoronar. Sofia me ligou uma noite de um número desconhecido, com a voz cansada. Ela disse: a outra família do nosso pai, aquela que eu conhecia há anos, mas nunca havia revelado, finalmente descobriu a verdade sobre o dinheiro. A mulher em San Diego descobriu que os pagamentos do aluguel, presentes e mensalidades da escola particular de seus filhos estavam sendo feitos por meio de contas comerciais e linhas de crédito que agora estão sob investigação. Ela arrumou as malas, disse Sofia, pegou as crianças e saiu de casa, perto da Bahia. Ela disse para ele não entrar em contato com eles até que aprendesse a viver honestamente. E mesmo assim, ela não podia prometer que o deixaria voltar para suas vidas. Enquanto ouvia minha irmã, imaginei aquela mulher parada em uma cozinha parecida com a da minha mãe, mas em outro estado. Ao perceber que tudo o que lhe fora dado vinha com condições ocultas, imaginei as crianças ouvindo vozes alteradas pela primeira vez, vendo caixas sendo enchidas, sentindo que o mundo estável ao seu redor não era nada estável. Meu pai passou tanto tempo conciliando duas casas, duas expectativas, duas versões da verdade. Agora, ambos começaram a se desfazer em suas mãos. Em meio a tudo isso, minha mãe tomou uma decisão que eu jamais imaginei que ela tomaria. Recebi a notícia por e-mail, não por telefone. Ela escreveu que estava cansada. Aquela palavra estava sozinha em sua própria frase, como se finalmente tivesse se libertado de um lugar onde ela vinha escondendo. Ela disse que uma mulher não deveria passar a vida inteira pisando em ovos por causa de um homem que se recusa a olhar para si mesmo. Ela escreveu que a tia Susan, no Arizona, lhe ofereceu um lugar para ficar pelo tempo que precisasse, e ela aceitou. Ela não apresentou a situação como uma separação ou um julgamento. Ela simplesmente disse que estava deixando aquela casa e aquele casamento para trás. Ela queria um lugar menor no deserto, com luz natural e sem fantasmas nas paredes. Ela queria fazer trabalho voluntário em um centro comunitário perto da casa da tia Susan, talvez ajudar crianças com a leitura. Pela primeira vez em décadas, ela queria acordar sem se perguntar se o marido teria um ataque de fúria antes do café da manhã. Uma parte de mim queria perguntar: por que agora? Por que não fizeram isso anos atrás, quando os sinais já estavam lá? Mas outra parte de mim, a parte que sabia o quão difícil era abandonar um papel que você desempenhou a vida inteira, entendia que ir embora já era um ato de coragem. Sam me atualizou sobre as novidades em uma ligação telefônica à tarde da noite, alguns dias depois. Ela disse que a casa parecia vazia. Papai vagava de um cômodo para o outro, resmungando com as sombras e culpando todos, menos a si mesmo. As roupas da mãe tinham sumido do armário. As fotos emolduradas de suas viagens estavam empilhadas em caixas perto da porta. Papéis estavam espalhados sobre sua mesa, lembretes de advogados, auditorias e nomeações que ele já não controlava. Em meio a tudo isso, Sam discretamente fez algo por si mesma. Ela havia se candidatado à faculdade de educação de uma universidade estadual e sido aceita. Sua voz se iluminou quando ela me contou. Ela disse que leu o e-mail de aceitação 3 vezes só para acreditar que era real. Ela estudaria para se tornar professora do ensino fundamental, moraria em uma residência estudantil e se reuniria com um orientador que a encorajaria a seguir seu próprio caminho.
O portfólio de modelos que meu pai havia decorado não significava nada ali. O que importava era o seu desejo de trabalhar com crianças para ajudá-las a se sentirem vistas de uma maneira que ela muitas vezes não havia se sentido. Sentei-me no sofá com o telefone pressionado contra a orelha e deixei que ela falasse sobre a orientação, a atribuição dos dormitórios e os horários das aulas. Eu conseguia ouvir a esperança em suas palavras, frágeis e brilhantes. Ela estava saindo do roteiro que ele havia escrito para ela e pegando uma caneta por conta própria. Durante todo esse tempo, meu pai permaneceu estranhamente em silêncio comigo. Chega de ligações, chega de mensagens de voz, chega de ameaças. Por um tempo, foi como se ele tivesse me apagado completamente da sua realidade. Como se me ignorar pudesse de alguma forma desfazer a cadeia de eventos já em curso. Então, numa tarde, chegou um e-mail. O nome do remetente me deu um nó no estômago. Eu não via o nome dele na minha caixa de entrada desde antes de ele me dizer que eu estava morta para ele. Por um instante, pensei em apagá-lo sem ler. A curiosidade me consumia, mas o instinto sussurrava que nada de bom resultaria de dar mais espaço às suas palavras em minha mente. No fim, não o abri completamente. Deixei meus olhos apenas percorrerem rapidamente a linha de pré-visualização. Era uma única frase. Ele escreveu que tudo o que havia acontecido era culpa minha. Não foram as decisões dele, nem as contas secretas, nem as assinaturas falsificadas, nem as mentiras para sócios, clientes e duas famílias. Em sua mente, tudo se resumia a uma causa simples. Eu, a filha que se recusou a continuar carregando o peso das escolhas dele. Encarei aquela frase por um momento lento e ponderado. Então cliquei em excluir. A mensagem desapareceu da minha tela, levando consigo o último pequeno gancho que ele poderia ter usado para me atrair de volta para sua história. Dentro da minha cabeça, um pensamento silencioso se formou. Não é amargura, apenas verdade. Eu não causei o colapso dele. Simplesmente parei de agir como a viga podre que mantinha sua estrutura de pé. Os dias que se seguiram pareceram mais leves de uma forma difícil de explicar. A situação externa era grave. As investigações não terminam rapidamente. A reputação não se reconstrói da noite para o dia. Em certos círculos, o nome da minha família ficaria associado a palavras como auditoria e fraude por muito tempo. Mas dentro da minha própria vida, havia uma amplitude que eu nunca havia conhecido. No trabalho, percebi que estava mais presente. Minhas ideias surgiram com mais facilidade. Eu ri com meus colegas na sala de descanso sem sentir como se carregasse uma nuvem negra secreta sobre a minha cabeça. Meu gerente comentou de passagem que eu parecia mais centrada ultimamente, mais confiante nas minhas decisões. Eu sorri e agradeci, sabendo que ela não tinha ideia do quanto aquilo significava para mim. À noite, eu conversava com Sam sobre a lista de compras para o dormitório e o catálogo de cursos. Troquei e-mails com minha mãe com cuidado e respeitando limites, enquanto ela me enviava fotos de pores do sol no Arizona e histórias sobre as mulheres que conheceu no centro comunitário. Eram conexões pequenas e simples, mas reais, honestas, sem a expectativa de que eu resolvesse alguma coisa. Certo fim de semana, quando o tempo finalmente melhorou e o gelo ao redor da cidade começou a derreter, fui caminhando até o lago. O lago Michigan estendia-se à minha frente como uma folha de vidro ondulante, tons de cinza e azul se misturando sob um céu pálido. O vento puxava meus cabelos e queimava minhas bochechas, mas eu acolhi a sensação. Isso me fez sentir mais desperto. Fiquei perto da grade e observei as ondas irem e virem, constantes e indiferentes ao drama humano. Pessoas passeavam com seus cachorros atrás de mim. Crianças riam perto da trilha. Um casal tirou fotos perto da beira da água. A vida seguiu em frente, indiferente ao colapso do falso reino de um homem. Pensei na garota que eu costumava ser, aquela que acreditava que seu valor estava ligado à sua capacidade de suportar coisas. Pensei em todas as vezes em que peguei minha carteira porque meu pai disse que a família precisava da minha ajuda. Refleti sobre todos os anos em que alimentei a imagem de um homem bem-sucedido que, secretamente, usava as pessoas mais próximas a ele como moeda de troca. E então pensei na mulher em que eu havia me transformado. Aquela que entrou no escritório de um advogado com uma pasta de provas que havia reunido discretamente durante anos. Aquela que disse não quando o pai exigiu dinheiro que ela não devia. Aquele que viu uma estrutura familiar desmoronar e não se apressou em intervir para tentar remendá-la.
Ali parada, junto ao lago, ouvindo o som constante da água batendo nas pedras, senti um capítulo se encerrar dentro de mim. Não com fogos de artifício ou um grande anúncio, apenas com a constatação suave e segura da verdade. Aquela parte da minha vida, a parte em que eu me desdobrava em mil para ser o que ele queria, havia acabado. Virei-me de costas para a água e comecei a caminhar de volta em direção à cidade, com os altos edifícios erguendo-se à minha frente como uma possibilidade diferente. Atrás de mim, as ondas continuavam a se mover, apagando pegadas na areia úmida como se elas nunca tivessem existido. Virei as costas para o lago e voltei caminhando em direção à cidade. Os altos edifícios que se erguiam à minha frente pareciam o contorno de uma vida que finalmente me pertencia. O ar frio encheu meus pulmões, cortante e puro. E pela primeira vez em anos, não senti nenhum peso me arrastando pelos pés. Um ano inteiro se passou depois daquele dia à beira da água. Não foi de forma silenciosa e não foi isento de desafios, mas sim com um tipo de movimento constante para a frente que eu nunca tinha experimentado antes. Minha vida não se transformou da noite para o dia. Foi se desenvolvendo aos poucos. Assim como o nascer do sol chega, não com um grito, mas com um alargamento da luz. 3 meses depois de tudo ter desmoronado, fui promovido a diretor sênior na empresa de marketing onde trabalhava há quase uma década. Meu chefe disse que eu havia encontrado minha própria voz. Eu sabia o que ele queria dizer. Eu não estava mais tentando obter a aprovação de pessoas determinadas a não me dar. Minhas ideias surgiram mais fortes, mais claras, sem a diluição da dúvida. Com a promoção veio um aumento, e com o aumento veio a chance de finalmente me mudar para o apartamento com que sempre sonhei. Na zona norte de Chicago, perto do lago, ficava um apartamento de esquina no 19º andar, com janelas do chão ao teto e uma tranquilidade que me parecia quase sagrada. Na primeira noite em que dormi lá, fiquei acordado olhando para as luzes da cidade e deixei a quietude me envolver. Não era um silêncio fruto do medo ou da tensão. Foi tranquilo. Sam fazia visitas frequentes. Ela havia concluído seu primeiro semestre na faculdade de educação com notas das quais se orgulhava. Ela já não sussurrava quando falava sobre o seu futuro. Ela falava com entusiasmo, confiança e uma doçura que a fazia parecer a garota que sempre deveria ter sido. Comemos comida para a viagem no chão da minha sala, rindo sobre a vida no dormitório da faculdade e sobre os alunos dela no curso de desenvolvimento infantil. Ela me disse que se sentiu segura pela primeira vez. Cada vez que ela dizia isso, algo dentro de mim se acalmava de uma forma que as palavras não conseguem descrever. No verão, minha mãe entrou em contato com uma carta escrita à mão. O envelope era azul claro, o papel grosso e estampado com delicadas florzinhas. Ela disse que morar no Arizona com a tia Susan abriu seus olhos para o quão pequeno seu mundo havia sido por tanto tempo. Ela pediu desculpas, não como um pedido de perdão, mas como uma mulher que finalmente compreendia o preço do seu silêncio. Li devagar, sentada à mesa da cozinha, deixando cada frase se fixar dentro de mim. Ela não pediu nada. Ela não tentou transformar seu arrependimento em expectativa. Ela simplesmente reconheceu o que não havia percebido e o que não podia desfazer. Quando respondi, usei palavras gentis, porém firmes. Eu disse a ela que lhe desejava tudo de bom. Eu disse a ela que acreditava que as pessoas podiam mudar, mas que a mudança exigia consistência, não apenas intenção. Depois disso, trocamos correspondências durante meses. Cartas curtas a princípio, depois mais longas, uma reconstrução cuidadosa, não da relação mãe-filha que eu um dia desejei, mas da que tínhamos agora. Algo honesto, algo livre de fingimento. Quanto ao meu pai, fiquei sabendo pelo Sam que ele estava morando em um pequeno apartamento nos arredores do bairro das Abelhas. Sem título, sem empresa, sem segunda família. Apenas um homem, deixado sozinho com os ecos da vida que construiu a partir dos sacrifícios de outras pessoas. Naquele momento, eu não sentia raiva dele, apenas uma tristeza distante por ele ter construído um mundo tão frágil que os despedaçou. No momento em que não havia mais ninguém para reforçar as paredes. Em algum momento do início do outono, criei algo que eu gostaria que tivesse existido quando era mais jovem. Um fundo dedicado a mulheres que foram controladas financeiramente ou exploradas por membros da família. Dei o nome discretamente, anonimamente, sem qualquer desejo de reconhecimento.
O fundo concedeu pequenos subsídios para ajudar as mulheres a abrir suas próprias contas, contratar consultores financeiros ou simplesmente criar uma reserva de emergência para que não se sentissem mais presas a essa situação. Quando chegou a primeira carta de agradecimento de uma mulher de Ohio que usou o fundo para sair da casa do irmão depois de anos de dependência, sentei-me sozinha na minha sala de estar e deixei as lágrimas correrem livremente. Não lágrimas de tristeza, lágrimas de libertação. No inverno, entendi que queria marcar o fim desse capítulo com algo ousado, algo bonito, algo que me desse a sensação de que minha vida não estava mais sendo vivida em resposta ao caos de outra pessoa. Pensei novamente em Bali, nas praias de areia macia e no ar quente. Mas não combinava com quem eu era agora. Eu queria algo mais frio, mais selvagem, intocado. Então reservei uma viagem para a Islândia. Quando desembarquei do avião e pisei na pista de decolagem em Reiki, o ar me atingiu como uma camada de gelo limpa. Isso despertou todos os nervos do meu corpo. O céu se estendia infinitamente, azul pálido, desvanecendo-se em prata. As montanhas emolduravam o horizonte como guardiãs ancestrais. Foi como entrar num lugar que não se importava com quem eu tinha sido ou o que eu tinha carregado. Simplesmente me acolheu como eu era. Passei dias dirigindo ao longo de praias de areia negra, relaxando em fontes termais cercadas de neve, observando cachoeiras despencarem de penhascos com uma força que fazia meu peito tremer. A terra parecia viva de uma forma que dissipou os últimos vestígios de peso que ainda me envolviam. No meu último dia, fiz uma caminhada até um penhasco perto da costa sul. O vento era forte, chicoteando meus cabelos contra meu rosto, puxando minha jaqueta, me empurrando para frente e para trás em um só sopro. Abaixo de mim, as ondas quebravam contra rochas vulcânicas escuras, lançando jatos de espuma branca no ar. Eu fiquei ali parado, com as botas firmemente plantadas no chão, o céu se estendendo vasto acima de mim. E pela primeira vez em toda a minha vida, senti-me completamente livre. Fechei os olhos e deixei o vento acariciar meu rosto. Naquele instante, as palavras do meu pai, ditas meses atrás, passaram pela minha mente. Você está morto para mim. As mesmas palavras que antes me feriam agora pareciam leves, quase absurdas. Eu não havia morrido. Eu havia renascido, sussurrei ao vento. Não para ele, nem para mais ninguém, mas para mim mesmo. Eu não me vinguei deles. Simplesmente parei de me sacrificar por eles. O resto é questão de julgamento próprio. O vento levou as palavras embora. Abri os olhos e deixei o frio penetrar em meus ossos, não como punição, mas como purificação, um novo começo contido na nitidez do ar invernal. Quando finalmente me afastei do penhasco e comecei a caminhar de volta para a trilha, senti algo mudar dentro de mim. Uma porta se fechou e outra se abriu em algum lugar que eu ainda não conseguia ver. Se alguma vez lhe disseram que você era de mais ou de menos para a sua própria família, lembre-se disto. O silêncio pode ser poder e a verdade pode ser a vingança mais estrondosa. Conte-me nos comentários o que integridade significa para você e onde você está ouvindo.